Olá, você que nos acompanha aqui no programa Atos 29. Olha só que maravilha, um encontro com Deus, e quem eu encontro aqui também neste evento? O pastor Marcelo Oliveira, ele que é missionário ali na região da África. Muito prazer, que bom encontrar o senhor por aqui, Marcelo. Amém. O prazer é todo meu, uma grande alegria, uma grande honra, um prazer, um privilégio poder participar do encontro com Deus, juntamente com os queridos irmãos, da CESEM, Assembleia de Deus. Exato, são várias denominações, né, que apoiam o projeto do CESEM. A gente sempre fala que o CESEM ela é uma organização interdenominacional, né? Ela não é um ministério, né? Mas é uma organização que ajunta vários ministérios, e é sempre bom porque é a igreja em movimento, né, pastor? E eu queria, se de uma maneira muito rápida, que o senhor resumisse como que o senhor se descobriu um missionário, pastor. Bom, isso foi lá nos anos de 1998, 99, quando Deus falou comigo, né? Que tinha um grande plano na obra missionária para com a minha vida, que eu pisaria em muitas terras que eu nem imaginaria, né? Muitas nações. E de lá para cá, eu guardei isso no coração e vim me preparando no decorrer dos anos, né? A gente vem se preparando, fazendo curso de missões, estudando teologia. Tudo isso faz parte, né? É necessário essa preparação. Então eu sempre priorizei a chamada missionária na minha vida. Amém. E aí nós estávamos conversando, o senhor ministrou ainda ontem aqui no encontro, né? E uma coisa que me marcou muito é que o senhor comentou que o senhor foi lá para a África, porque a hora que o senhor teve essa convicção do chamado missionário, também o Espírito Santo falou qual que era a região que o senhor ia trabalhar, né? E no caso foi a região da África. Mas sabe uma coisa que ficou na minha memória? Como que é essa questão da cultura, principalmente o senhor que é do Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que tem algumas situações culturais que são muito peculiares aqui do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul, e daí o senhor ir numa outra região, uma outra nação, costumes completamente diferentes, idiomas diferentes. O senhor comentou, né, que são vários dialetos, né, num território pequeno. Como que o senhor, qual que foi as principais dificuldades que o senhor enfrentou nesse início do seu ministério como missionário, pastor? No início foi bem difícil, né? Um choque transcultural. A gente chega lá em outro país, onde são os países ali da chamada janela 10x40, os países menos evangelizados do mundo, os países onde há perseguição a cristãos, onde a religião oficial da maioria dos países ali é o Islã, são países muçulmanos, né? Então é outro idioma, outra culinária, outro clima, né? Então é bem difícil assim, mas Deus vai dando graça, né? E a gente vai se adaptando pouco a pouco e vamos vencendo. A gente sempre fala que quando Deus coloca alguma coisa no nosso coração, coloca um desejo no nosso coração, um chamado, Ele vai na frente abrindo as portas, retirando as pedras do caminho. Mas é necessário uma atitude, né, da pessoa, né? A gente vê até lá na parábola do filho pródigo, muitas coisas aconteceram com o filho pródigo, mas precisou de ter a atitude do levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Da mesma forma o missionário, né? O desejo nasce no coração, mas precisa dessa atitude do missionário, para ele ter para ele cumprir aquele propósito, aquele chamado que ele entende ter. Para isso precisa ter convicção, né, pastor? Eu queria que o senhor, de uma maneira muito resumida, o senhor me explicasse como que foi essa parte da decisão, pastor. Uma vez que o senhor já sabia do seu chamado para a África, mas como que foi essa parte da decisão, principalmente com relação aos seus, né, os familiares, os amigos, como que foi esta parte? No início foi bem difícil, né? Eu fui muito desacreditado, até mesmo zombaram de mim, né? Mas a gente não deve ouvir a voz do inimigo, nós temos que ouvir a voz de Deus, né? Então eu sempre digo, aonde eu passo, que o obreiro tem que ter convicção de chamada. Pode tudo e todos dizer que não, mas ele com Deus sabe que sim, né? Então assim como Abraão ouviu a voz do Senhor, ouviu e obedeceu.
né? Então nós também temos que ouvir a voz de Deus e obedecer, ter uma atitude de fé, colocar a fé em ação, se dispor, dizer eis-me aqui, Senhor, e realmente ir, né? Para cumprir a missão, cumprir o chamado do Senhor, né? E bastante dificuldade no início, mas graças a Deus que nos deu graça e vencemos, né? Estamos já há alguns anos aí no campo missionário pela fé, saímos do Brasil pela fé, sem salário de nenhuma igreja, sem estar ligados em nenhuma associação missionária, numa agência de missões, somente com ofertas voluntárias de pessoas que Deus toca no coração, pessoas que se identificam com missões, né? Pessoas que vêm acompanhando o nosso trabalho, vêm investindo, vêm apostando, né? Então, pela fé, estamos na África. Amém. Falando dessa parte de como que é para se manter na África, é claro que existem várias formas de ser missionário. Existe aquele missionário que está lá na linha de frente, né? Mas a pessoa que intercede em oração, ela também está cumprindo o chamado dela. A pessoa que é um mantenedor de um projeto missionário, ela também está fazendo missão de uma maneira diferente, né? Eu queria que o senhor falasse como que o CECEM chegou até o senhor e qual que é a importância do CECEM para o seu trabalho lá na África, pastor. Muito bem, o CECEM me acompanha aí desde a missão ali, quando nós estávamos ali em Cabo Verde, né? Na verdade, eu conheci um pastor que trabalhava com um outro segmento, né? Quando eu passei no Brasil em 2017, fiquei um ano na África, e quando eu vim para o Brasil para dar uma descansada, para depois retornar novamente ao campo missionário, foi em 2017, encontrei um pastor numa cidade aqui do Brasil, numa igreja que eu fui ministrar, fizemos uma amizade. Tempos depois, então, ele me apresentou a CECEM, e a CECEM tem nos ajudado todos os meses, tem enviado a sua contribuição, a sua ajuda, graças a Deus por isso, somos muito gratos, estamos muito felizes, muito contentes com a ajuda da CECEM, né, que tem nos amparado, tem nos apoiado com a sua contribuição lá na África. Amém. Para a gente encerrar, pastor, sei que o senhor tem mais compromisso, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que de repente têm aquela convicção do chamado missionário, mas às vezes está ali ainda, né, pensando, poxa, como que vou fazer, qual que é o primeiro passo, como que eu vou me manter, qual que é essa... a gente sabe que tem todas as dificuldades, né? Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas e também para aqueles outros que às vezes Deus chamou para ser o mantenedor de um projeto missionário e também às vezes fica retraído. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para eles, pastor. Certo. Existem muitas formas de fazer missões, né? Orando, intercedendo no mundo espiritual pelos missionários que estão no campo. Contribuindo, né? Se você já contribui, continua contribuindo, contribua mais, porque a contribuição, se você é um pastor, tem uma igreja, né, um ministério, há uma atmosfera diferente que se abre no mundo espiritual para uma igreja que investe em missões. A igreja que investe em missões é uma igreja diferente, diferenciada. É uma igreja que o mundo espiritual se move em favor da igreja, né? Com os dons, com os milagres. Há uma atmosfera espiritual diferente, a gente sabe disso. Né? A gente tem experiência, a gente sabe disso. Né? E também aqueles que vão, né? Também aqueles que podem divulgar o trabalho, né? Falar do trabalho para outras pessoas, né? Mostrar lá as mídias, as fotos, dizer, olha, tem um missionário lá, tem uma igreja lá que ajuda um missionário, está aqui o trabalho, mostrar essa divulgação também faz parte da ajuda, né? E você que tem uma chamada, não espere pelo homem, não espere por ninguém. A chamada foi Deus que te deu, Deus fez o convite, Deus fez a chamada, mas é você que tem que correr de atrás. Então por isso eu te digo, não fique sentado esperando, que senão a chamada não vai se cumprir. Se tu tem uma chamada missionária na tua vida, pega, vai estudar teologia, vai fazer preparação para missões, né? Vai para o interior do estado, ajudar os missionários que estão lá, que precisam, vai buscando experiência com Deus, que na hora certa, quando você tiver estrutura para ir, Deus vai te enviar, as coisas vão acontecer, né? Mas busque você pelo seu chamado, não espere por ninguém, não escute as vozes negativas, né? Existem 3 tempos em relação à obra para o homem em relação à obra de Deus. O primeiro tempo é o tempo do diabo. O tempo do diabo para o homem em relação às coisas de Deus é nunca, é jamais. O inimigo não quer jamais, ele nunca vai querer que você faça nada para Deus. Né? Ele vai tentar te amarrar para você não fazer nada para Deus. O outro tempo é o tempo do homem. Né? O tempo do homem é amanhã, depois.
né? Outra hora, né? Mais tarde, né? Mês que vem, ano que vem eu vou fazer um propósito, né? E assim fica procrastinando, né? Empurrando com a barriga. Isso vai atrasando o plano de Deus, né? Então, agora, o tempo de Deus para a obra de Deus, né? As coisas de Deus em relação ao homem é agora, é hoje, é já, é imediatamente, né? Então, se você se colocar na presença de Deus, as coisas vão acontecer. Amém? Amém. Muito obrigado, pastor Marcelo. Foi um prazer conhecer o senhor pessoalmente. Já conheço já dos vídeos que o senhor manda sempre os relatórios, né? Mas sempre é um privilégio conhecer pessoalmente, a gente apertar a mão, falar assim, olha, eu apertei a mão do missionário que está fazendo a diferença numa região que poucos teriam coragem de ir. Principalmente aqui a gente sabe a qualidade de vida que é nos estados do sul no geral, né? E daí de repente abrir mão de toda essa qualidade de vida para estar numa região muito escassa, de recursos muito limitados. E o senhor também, estendo aqui meus cumprimentos à sua esposa, seus filhos, que claro que o missionário, ele só é missionário quando ele tem uma esposa também do lado, que também ama a missão, porque senão não consegue desenvolver, porque o coração fica de um lado e do outro lado também. Um privilégio conhecer o senhor pessoalmente. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no programa Atos 29, pastor. Amém. Eu que agradeço, estou muito feliz, muito contente, me sinto muito honrado, né? E a gente me senti muito amado aqui, em meus irmãos, né? A gente não merece, mas precisa, né? A gente precisa desse carinho, desse apoio, desse amor. Isso nos faz bem, então só tenho a agradecer. Amém. Muito obrigado.